Existe um hábito silencioso que pode estar impedindo sua vida de avançar. E o mais perigoso é que ele parece completamente inofensivo. Muitas pessoas convivem com esse padrão por anos, sem perceber que ele influencia decisões, oportunidades e até a forma como enxergam o próprio futuro. Elas acreditam que precisam de mais motivação, mais disciplina, mais confiança, mas na verdade continuam repetindo um comportamento invisível que enfraquece qualquer tentativa de mudança. E quanto mais o tempo passa, mais esse padrão parece normal, comum, aceitável. Hoje você vai entender qual é esse hábito, por que ele é tão difícil de perceber e como ele pode estar influenciando sua vida neste exato momento, sem que você note. A maioria das pessoas acredita que seus resultados são consequência apenas de esforço ou talento. Mas existe um fator muito mais profundo influenciando cada escolha, cada reação, cada decisão aparentemente pequena. Um padrão mental que se constrói aos poucos, a partir de experiências, expectativas e interpretações do passado. Com o tempo, esse padrão passa a funcionar de forma automática. Sem perceber, a pessoa começa a filtrar a realidade de um jeito específico. Ela passa a observar mais os riscos do que as possibilidades. Passa a lembrar mais dos erros do que das tentativas que deram certo. Passa a imaginar dificuldades antes mesmo de dar o primeiro passo. E esse processo acontece de forma tão natural que raramente é questionado. A mente cria explicações convincentes. Talvez ainda não seja o momento certo. Talvez eu precise me preparar mais. Talvez seja melhor esperar um pouco. E assim, decisões importantes vão sendo adiadas. O tempo passa, mas a sensação de estar parado continua. Não porque faltam oportunidades, mas porque existe um conflito interno acontecendo. Um conflito entre aquilo que a pessoa deseja viver e aquilo que ela acredita ser capaz de alcançar. Existe um mecanismo interno que busca proteção. Ele tenta evitar frustrações, evitar julgamentos, evitar erros. A intenção parece positiva, mas o efeito, muitas vezes, é limitador. Porque ao tentar evitar desconforto, a mente também evita crescimento. Ao tentar evitar incerteza, evita descobertas. Ao tentar evitar riscos, evita novas possibilidades. E assim, a pessoa permanece dentro de um espaço conhecido, previsível, controlável, mesmo que esse espaço não traga satisfação verdadeira. Esse é um dos paradoxos mais silenciosos do comportamento humano. Aquilo que parece proteção, muitas vezes se transforma em prisão, e quanto mais tempo a pessoa permanece nesse padrão, mais difícil se torna perceber que ele existe. Porque o hábito cria familiaridade, e a familiaridade cria uma sensação de segurança, mesmo quando essa segurança impede a evolução. Esse hábito invisível é perigoso porque não se apresenta como um obstáculo claro. Ele se disfarça de prudência, de responsabilidade, de planejamento. Mas por trás dessa aparência, existe um ciclo silencioso de limitação. A mente começa a procurar garantias absolutas antes de agir. Procura certezas completas antes de decidir. Procura confiança total antes de tentar. E essa busca constante por segurança perfeita cria um atraso contínuo. O problema é que a vida raramente oferece garantias completas. Quase todas as mudanças importantes envolvem algum nível de incerteza. Quase todos os caminhos novos envolvem algum grau de dúvida. Mas quando a pessoa acredita que precisa eliminar toda dúvida antes de agir, ela acaba permanecendo no mesmo lugar, esperando um momento ideal que raramente chega, e enquanto espera, a sensação de estagnação aumenta. A energia diminui, e confiança enfraquece, e surge a impressão de que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que. O hábito invisível que impede muitas vidas de avançar é o hábito de adiar decisões importantes, esperando se sentir totalmente pronto. E esperar confiança absoluta, esperar ausência completa de medo, esperar garantia total de resultado. Mas o crescimento raramente acontece nessas condições. Mudanças importantes quase sempre começam em momentos de incerteza. Momentos em que o caminho ainda não está completamente claro. Momentos em que a confiança ainda está sendo construída. Quando a pessoa entende isso, ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que ela não esteja pronta. Ela começa a agir, mesmo que
algo começa a mudar internamente. Ela percebe que não precisa eliminar toda dúvida para começar. Percebe que a clareza muitas vezes surge durante o movimento, e não antes dele. Pequenas decisões começam a criar direção. Pequenos avanços começam a gerar aprendizado. E o aprendizado começa a fortalecer a confiança. Aquilo que antes parecia um bloqueio permanente começa a se transformar em possibilidade. A percepção muda, o comportamento muda. E aos poucos, a realidade também muda. Existe um detalhe importante que poucas pessoas percebem. A mente humana tende a repetir aquilo que parece seguro, mesmo que essa segurança traga insatisfação. Porque o conhecido, mesmo quando é desconfortável, ainda parece mais previsível do que o desconhecido. E o desconhecido, muitas vezes, gera dúvidas. Dúvidas sobre capacidade, dúvidas sobre resultados, dúvidas sobre o que pode acontecer depois. Mas existe algo curioso nesse processo. Grande parte dos cenários negativos que a mente imagina nunca acontece da forma como foi imaginado. Mesmo assim, a antecipação do medo pode ser suficiente para impedir o movimento. Isso cria a sensação de estar sempre esperando o momento ideal, esperando mais clareza, esperando mais confiança, esperando sentir que finalmente chegou a hora certa. Mas a realidade é que raramente existe um sinal claro indicando o momento perfeito. Na maioria das vezes, o momento se torna certo depois que a decisão é tomada, depois que a pessoa aceita a possibilidade de aprender ao longo do caminho. Porque a evolução não acontece apenas quando tudo está resolvido. Porque a evolução não acontece apenas quando tudo está resolvido. Ela acontece quando alguém decide não permanecer no mesmo padrão, apenas por parecer mais confortável. E aos poucos, aquilo que parecia difícil começa a se tornar natural. Aquilo que parecia distante começa a se tornar alcançável. Aquilo que parecia incerto começa a ganhar forma. Não porque todas as dúvidas desapareceram, mas porque a pessoa deixou de permitir que as dúvidas definissem suas escolhas. E esse pequeno ajuste de percepção pode mudar completamente a direção de uma vida. Existe uma diferença silenciosa entre quem permanece no mesmo lugar e quem constrói novos caminhos. Uma pessoa espera sentir certeza para agir. A outra age e permite que a certeza se desenvolva ao longo do caminho. Quando você percebe isso, algo muda na forma como você enxerga suas próprias possibilidades. O futuro deixa de ser um espaço de dúvida e passa a ser um espaço de construção consciente. Porque muitas vezes, aquilo que parece falta de motivação é apenas o peso de esperar garantias que nunca foram necessárias. E no momento em que esse padrão é questionado, novas possibilidades começam a surgir. Possibilidades que antes pareciam distantes começam a parecer acessíveis. Caminhos que antes pareciam complexos começam a parecer possíveis. Talvez a mudança que você procura não dependa de mais tempo, nem de mais preparação, mas apenas de um novo primeiro passo. Um passo imperfeito, mas consciente. Um passo simples, mas transformador. Porque às vezes, tudo o que a mente precisa é perceber que já é possível começar. E quando esse momento chega, o que antes parecia um limite se torna apenas o início de uma nova direção. Muitas pessoas passam anos acreditando que precisam se sentir completamente seguras antes de agir. Mas a segurança raramente aparece antes da decisão. Ela surge depois que a pessoa percebe que é capaz de lidar com aquilo que antes parecia desconhecido. Cada pequeno passo envia uma nova mensagem para a mente. Uma mensagem de que é possível aprender, de que é possível se adaptar, de que é possível construir confiança ao longo do caminho. E pouco a pouco, aquilo que antes parecia distante começa a se tornar parte da realidade.